E depois de ter sido tombado como patrimônio histórico de Ibirama, o antigo cemitério de imigrantes alemães de Dalbergia vai ser revitalizado aos poucos. Um capítulo importante da história de Ibirama, que vai muito além dos livros, está aqui. Se pudéssemos nomear esse capítulo, seria Como Tudo Começou. É que sob essas lápides repousam alguns dos pioneiros que ajudaram a fundar a colônia, que mais tarde se tornou município. E é um cemitério que remonta aos primeiros anos da imigração, né? Os primeiros sepultamentos dele são de 1902. Então ele é um cemitério muito antigo, que remonta ainda à chegada dos imigrantes aqui. A maioria das pessoas que estão sepultadas aqui não nasceram aqui, nasceram na Alemanha e quando faleceram foram aqui sepultadas. O antigo cemitério de imigrantes alemães fica na margem da rua Lauro Miller, em Dalbergia. Foi tombado como patrimônio histórico do município e agora passou por uma limpeza. Foi feita roçada na área, então quem passa por aqui consegue perceber com clareza que há um cemitério, já que antes as lápides estavam cobertas pelo mato. Tem lápides de veteranos de guerra. Acreditamos que tem aqui em torno ainda de 160 pessoas. Alguns foram exumados, alguns corpos, né? Mas a maioria a gente acredita que estejam aqui ainda, inclusive crianças. Alguns túmulos são verdadeiras obras de arte. Este tem a escultura de um tronco cortado, que seria uma representação de que a pessoa morreu jovem. São pedras tumulares muito elaboradas que podem ser chamadas de obras de arte. Esculturas com todo um simbolismo, né, que eram esculpidas em arenito na época, que era um material muito utilizado. Então, todas essas obras elas são carregadas de um simbolismo, né, em relação à vida, em relação à morte, em relação à pessoa que estava ali sepultada, enfim. São túmulos que não sucumbiram ao tempo e nem à ação humana. O que chama atenção é que essas lápides aqui resistiram à campanha de nacionalização da era Vargas. No período da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, placas como esta, com dizeres em alemão, eram destruídas, eliminadas. E essas permaneceram, o que torna este lugar ainda mais rico em história. Talvez tenha sido por descuido da autoridade policial na época, talvez porque é um cemitério localizado naquele período num lugar muito distante da sede da colônia, então a possibilidade de que tenham realmente esquecido de vir aqui. Com o tombamento, o cemitério, que fica num terreno da comunidade evangélica, será revitalizado aos poucos. O serviço de roçada foi só a primeira etapa. O Instituto Naturrança ficará responsável pela manutenção do espaço, que deve ser cercado e ter as lápides restauradas. Da administração, um dos intuitos é valorizar a nossa história. Então imagina, olha que local mais rico para conseguir descobrir peculiaridades sobre a nossa história. É extremamente importante fazer essa manutenção, valorização e divulgação desse espaço. O cemitério não é só um lugar de descanso das pessoas que já faleceram, ele é um lugar de memória. Muitos sepultamentos, muitas pedras tumulares, até mesmo a disposição das sepulturas, como elas são construídas, todo o simbolismo que carrega nas lápides, tudo isso reflete uma época. Por isso que é extremamente importante preservar lugar como esse.